Quantos estão contentes com tudo que Deus está fazendo dentro dessa casa? Você que trouxe o exemplar bíblico, localize comigo, por favor, o livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o de número 37. Nós faremos menção do texto bíblico a partir do versículo de número 1. O meu sentimento é de gratidão pela oportunidade que tenho de estar com os irmãos para juntos tributarmos a Deus um culto de louvor e adoração. A minha palavra de consideração, respeito a toda a nossa liderança, na pessoa do nosso pastor vice-presidente, pastor Jaime, faço extensiva a minha saudação a todos os obreiros, servos e servas do Senhor. Eu estou acompanhado de um grande amigo, evangelista Douglas Moraes, que está lá atrás, um servo de Deus e um companheiro de batalhas. Você que encontrou o texto da palavra do Senhor, sinalize dizendo amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso com osso, e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Queridos, olhe para cá, me dê alguns minutos da sua atenção, e prometo-lhes ser fiel à palavra do bondoso Deus.
11 anos antes da sua destruição final em 586 a.C., Jerusalém foi vencida por Nabucodonosor e desnudada de todos os seus melhores e mais nobres habitantes, juntamente com o rei Joaquim e a família real. Nabucodonosor levou para a Babilônia todos os príncipes e todos os ilustres em valor, 10.000 cativos, e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão os mais pobres dentre o povo da terra, fora da terra prometida, em Tel Abibe, às margens do rio Quebar, exilados na Babilônia. O profeta Ezequiel enxerga os israelitas como um monte de ossos. Esta visão, sem dúvidas, é a mais célebre de Ezequiel. A visão do vale dos ossos secos é o diagnóstico profético do estado espiritual da nação de Israel. É a resposta do Senhor ao desalento e à desesperança dos israelitas no cativeiro babilônico. O relato desta visão está dividido em duas partes. Na primeira, o profeta descreve a visão. Na segunda, explica o seu significado. Na descrição, ele relata que o vale estava cheio de ossos, e explica dizendo: estes ossos são toda a casa de Israel. A visão do vale dos ossos secos não é uma visão da igreja, porque a igreja não é o vale dos ossos secos. Cristo é o cabeça da igreja. A visão do vale dos ossos secos é uma visão para a igreja. O profeta Ezequiel começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Esta expressão, veio sobre mim, indica sujeição, submissão e humildade. Ou seja, quando Ezequiel vê que a mão do Senhor está sobre ele, era como se ele estivesse se colocando à disposição da vontade de Deus. Ele não sabe para onde vai, mas sabe quem está ali levando. E ele diz: ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio daquele vale que estava cheio de ossos. Deus vai tirar Ezequiel de um lugar comum e em espírito vai conduzi-lo para o propósito. É somente a mão do Senhor que pode nos arrancar de lugares comuns e nos levar para o centro do propósito. Eu preciso liberar isso daqui para alguém, para você entender o que Deus está ministrando sobre a tua vida nessa tarde. Deus está gritando nos teus ouvidos que Ele vai arrancar você da tua realidade e vai levar você
até um lugar espiritual para você entender o propósito de Deus. Você lembra quando Jesus convidou os discípulos para subirem até o monte da transfiguração? Lá eles tiveram a visão de duas lendas israelitas, Elias e Moisés, e eles estavam maravilhados com o que eles estavam vendo, mas de repente uma nuvem encobre o monte e Jesus se sobressai daquelas duas lendas proféticas, para que eles pudessem entender que Jesus é maior do que Moisés e do que Elias. Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui. Deus está te levando para uma região espiritual, para você entender que Ele é maior de aquilo que te cerca. O apóstolo Paulo diz que Cristo nos convida a estarmos assentados com Ele nas regiões celestiais, porque as nossas guerras, elas não acontecem aqui, as nossas guerras acontecem numa região espiritual. Nós não lutamos contra os homens, nós lutamos contra os infernos. Deus está te levando a uma região superior para você entender o propósito. Pegue na mão de alguém, se você puder, diga para ele: Deus conduzindo para o centro do propósito. Você lembra quando Jesus foi levado para o deserto? Depois do batismo, ele foi cheio do Espírito e ele foi ao deserto. E a Bíblia diz que no deserto ele foi tentado pelo diabo e ele venceu a tentação, porque quando ele sai do Jordão, ele sai de lá com a certeza de que ele era o Filho de Deus e de que o Pai havia lhe enviado. E quando ele chega no deserto, ele vai demonstrar para o Pai que tipo de filho ele é. Quando Deus te leva para uma região espiritual, Ele te leva para você entender quem é você dentro do propósito. Ezequiel está no vale. Ezequiel está no meio dos ossos. E ele diz: e ele me fez andar no meio deles. Ou seja, ele está no vale, no meio dos ossos, e Deus faz ele andar em redor dos ossos. Sabe o que é isso? É Deus gritando para você: você pode estar no vale, mas você não vai ficar parado. Aleluia. Eu preciso liberar isso aqui para quem está entendendo o propósito de Deus nessa tarde. Você pode estar no vale, no meio dos ossos, mas você não vai ficar parado. Deus vai fazer você andar no meio do vale. E ele diz: e ele me fez andar em redor deles. E ele tem a percepção, primeiro, de que os ossos eram numerosos. Segundo, e eles estavam sequíssimos. A expressão sequíssimos aqui indica a ausência total de vida. Ou seja, Deus leva ele para o vale, e Deus vai fazer ele caminhar em volta dos ossos. E quando ele caminha em volta dos ossos, ele tem a percepção de que o problema é maior do que o que ele pensava. Oh, aleluia! Ele está no meio do vale, ele olha para tudo que está acontecendo no meio dele, ele tem a percepção: o problema é maior do que eu imaginava. Não, isso daqui é extraordinário, irmão. Sabe por quê?
Porque o ministério não começa no meio do aplauso, das honrarias. O ministério começa no meio da aflição, do deserto, do vale. Deus está gritando para ele: se você vencer o vale, nada vai te parar. Anda no vale. E ele diz: e ele me fez passar em volta deles, e vi que eram muito numerosos, e eles estavam sequíssimos. E aí vem a pergunta. E ele me disse: filho do homem, porventura poderão reviver estes ossos? Isso aqui é desafiador. Sabe por quê? Porque uma coisa é profetizar sem ver, outra coisa é profetizar depois que você viu. Não, mas isso aqui é extraordinário, pastor Adriano. Sabe por quê? Porque Ezequiel não vai dizer que não. Sabe por quê? Porque Deus não colocou Ezequiel no vale como juiz. Irmão, isso aqui é extraordinário. Ezequiel viu que os ossos estavam secos, que eles estavam mortos, que tinha ausência total de vida. E Deus pergunta: e aí, Ezequiel, poderão reviver? Era só ele dizer que não. Mas ele olha para Deus e fala: Senhor, eu vou ser sincero, na esfera do esforço humano é improvável, mas se eles vão reviver ou não, isso aí não é comigo. Não, eu vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus. Se eles vão reviver ou não, isso aí não é comigo. Isso aí quem sabe é o Senhor. Quem sabe é o Senhor. Deixa eu liberar uma palavra para alguém. Talvez alguém olhou para o teu filho que está escravizado na droga e disse: isso daí não tem mais jeito. Talvez alguém olhou para a tua família e para todos os problemas que ela tem e disse: não tem mais jeito. Se tem jeito ou não, é somente Ele que sabe. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus? Tem uma presença poderosa de Deus aqui dentro. E da macachandaramahaya, ramacachuri micandaramahaya, eremicovachuri micalabai. Alguém olhou para o teu problema e disse: não tem como resolver. Alguém olhou para a tua situação e disse: não tem como resolver. Alguém olhou para tudo que você está vivendo e disse: não tem como sair do meio desse ciclo. Alguém olhou para todas as dificuldades que você está enfrentando e disse: é impossível. Deus está gritando: deixa o impossível comigo. Deixa o impossível comigo. Irmão, Deus precisa que você deixe para Ele. Se você não acreditar, não se intrometa, deixa para Ele. Deixa para Ele, deixa para Ele. Deixa para Ele, deixa para Ele, deixa para Ele, deixa para Ele. Senhor, se vão reviver ou não, eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí Deus olha para ele e fala assim: ó, então profetiza sobre estes ossos. Irmão, profetizar na vida do empresário que está com a empresa bem sucedida é fácil. Profetizar sobre a família bem estruturada é fácil demais. Profetizar num jovem empreendedor visionário que tem uma alma de negócio é fácil. Difícil é profetizar para ossos. Quando alguém olha e fala assim: ó, não tem mais jeito isso aí, e você olha para ele e continua acreditando que Deus pode mudar a vida dele. É quando alguém diz assim: ó, ela não tem mais jeito, e você olha para ela e continua investindo nela, porque você acredita nela.
É quando alguém olha para aquele negócio que está ruindo, falindo, quebrando, e você diz: eu vou investir minha última moeda porque eu acredito. Deus te trouxe aqui nessa tarde para você profetizar sobre os ossos secos. Deus te trouxe aqui nessa tarde para você profetizar sobre aquele marido que te impede de servir a Jesus. Deus te trouxe aqui nessa tarde para você profetizar sobre aquele filho que não quer ouvir o conselho dos pais. Deus te trouxe aqui nessa tarde para você profetizar sobre aquela empresa que está quebrando. Levante a tua mão, receba essa palavra profética. Ezequiel olha para os ossos. Ezequiel olha para os ossos e ele fala assim: ó, ossos secos, tem que mudar de vida, rapaz. Não. Ossos secos, tu tem que parar de te prostituir. Não. Ossos secos, tu tem que parar de viver a realidade que você está vivendo. Não. Ele olha para os ossos e fala: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, com osso não se bate boca, com osso não se discute, com osso não se contende, com osso não se briga, com osso só prega a palavra, 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 prega a palavra. Para de bater boca com osso, porque osso não entende. Começa a pregar para os ossos. Não, isso aqui é profético. Começa a pregar para os ossos. Começa a pregar para os ossos. Começa a pregar para os ossos. Olha o que Ezequiel diz: vocês podem não acreditar, mas assim diz o Senhor Jeová: eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Não, isso aqui é extraordinário, irmão. Vocês podem não acreditar, mas eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Todas as vezes que o teu filho fosse arrumar para ir para a balada, olha para ele e diz: você pode não acreditar, mas eu ainda acredito que tu vai colocar roupa para ir comigo para a igreja. Todas as vezes que a tua filha for sair de casa, olha para ela e diga: você pode não acreditar, mas eu te vejo indo comigo para a igreja. Todas as vezes que o teu marido quiser impedir você de estar na casa de Deus, diga para ele: você pode não acreditar, mas eu vejo você dentro da igreja. Eu vejo. Eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E Ezequiel entende, pastor Jaime, que essa restauração aqui faz parte de um processo. Porque as coisas, minha irmã, não acontecem assim de uma hora para outra. Tudo tem um processo. Ezequiel fala assim: primeiro, eu vi Deus colocar nervo sobre vós. Mas eu não quero saber de Jesus. Mas Deus está criando nervo e você não está nem vendo. Depois, segunda parte do processo, eu vi Deus colocar carne em vós. Terceiro, depois eu vi Deus estender pele. Aleluia. Isso aqui é profético. E por último, eu vi Deus soprar vida. Tudo isso aqui faz parte de uma promessa. O versículo 6 é a promessa. Deus vai colocar nervo, Deus vai colocar carne, Ele vai pôr pele, Ele vai soprar vida. Mas no versículo 7,
a promessa vai se cumprir. Olha o que ele diz. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eu destaquei aqui a frase enquanto eu profetizava. Por quê? Porque a gente vem para o culto e canta, depois do culto ele vai com você. Irmão, o milagre não é depois. Olha o que Ezequiel diz: enquanto eu profetizava. Irmão, o milagre não é para depois do culto, o milagre é enquanto eu estou pregando aqui. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Não, isso aqui é tremendo. Sabe por quê? Porque eles estavam num cemitério de ossos. E quando Ezequiel começa a profetizar, a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Irmão, eu não sei, mas tem coisas que são tua e estão debaixo dos ossos dos outros, e Deus está gritando: o osso que é teu não vai ficar debaixo da mão de ninguém. O osso que é teu vai voltar para o lugar, vai voltar para o lugar. Levante a mão para receber essa profecia. Deus está gritando para você: aquilo que é teu não vai ficar na mão dos outros. Aquilo que é teu eu vou devolver para ti hoje. Quem pega essa palavra? Quem pega? Quem pega? Dará xandaraia. Não. E olha o que Ezequiel diz: e olhei. Ninguém contou para ele, ele viu. Porque tem gente que vive só das experiências dos outros. Ezequiel fala assim, ó: e olhei, e vi crescer nervos sobre eles, crescer carne, estendeu-se a pele, mas não havia neles o espírito. Isso aqui é extraordinário, sabe por quê? Porque tem gente que você olha para ele e parece que está tudo certinho. Tem nervo, tem carne, tem pele, mas não tem vida. Irmão, o homem pode ter tudo, mas se não tiver a presença do Espírito de Deus, ele não tem nada. Fica de pé comigo, fica. O homem pode ter tudo, mas se não tiver a presença do Espírito de Deus, ele não tem nada. Ele está morto. Eu conheço gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E eu conheço gente que tem tão pouco e vive como se fosse um milionário. Sabe por quê? Porque ele recebeu vida. Deus está soprando vida sobre a tua casa nessa tarde. Deus está soprando vida sobre a tua família nessa tarde. Levante as tuas mãos para adorar ao Senhor. Tem uma presença de Deus poderosa dentro desse ambiente. Comece a orar por aqueles que receberam nervos, receberam carne, receberam pele, que a estrutura está montada, mas que não tem vida. Comece a orar por eles agora. Ora por eles agora, ora por eles agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus.
Nós oramos pelos teus filhos e pelas tuas filhas agora, Senhor. Nós abençoamos os teus servos. Guarda o Senhor debaixo das tuas poderosas mãos. As pessoas podem olhar para eles hoje e eles estarem tombados, mas eu sei que o Senhor olha para eles e enxerga um grande exército, um grande exército, um grande exército, um grande exército. Nós ministramos vida, Senhor, nós ministramos vida, nós ministramos vida, nós ministramos vida. Receba a vida do Senhor nessa tarde, receba a saúde nessa tarde, receba a unção do Espírito de Deus nessa tarde. Nabargue de genubri camandore mi calabaio redzara como nuri mi calabaia. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. As irmãs vão louvar ao Senhor aqui agora. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Se você quiser soltar o playback delas, pode soltar. Enquanto nós estamos orando aqui, elas vão adorar ao Senhor, elas vão adorar ao Senhor. Levante a tua voz, levante a tua voz, levante a tua voz. Deus está soprando vida sobre você. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook, vocês estão recebendo vida do Senhor nessa tarde. Eu oro por aqueles que estão no leito hospitalar, que estão internados, Senhor, na UTI. Recebam vida. Entre no quarto. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Que toma todo esse Chubim, que maravilha. Camanchuri, me camanchuri. Fala com ele agora. Teremi calabaia. Dabracachuri, me canta. Receba a glória dele. Deminarauete como nubri camanchuri. Não te detenha, se as lágrimas rolar, ou as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Deus está soprando vida sobre a tua casa hoje. Deus está soprando vida sobre o teu casamento hoje. Deus está soprando vida sobre a tua família hoje. Receba vida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Oh, que presença é essa? Confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente levante a tua voz. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, aleluia. Receba a presença de Deus, receba a vida, aleluia. Não se detenha, se as lágrimas rolarem, ou as batidas do seu